Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E olha que a gente chegou já na quarta-feira, aqui já dividimos a semana praticamente ao meio, estamos caminhando para o final dela. Já no próximo sábado vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas do livro do Apocalipse, mas estamos ainda estudando e falando sobre fidelidade. E o tema de hoje é o acerto de contas com Deus. Como será? Como se dará isso? Que tipo de recompensa ou acerto de contas teremos com o nosso Senhor? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero dizer a você que está aqui pela primeira vez em nosso canal, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever, depois habilita as notificações, é só clicar no sininho que também está aqui embaixo, depois você curte o vídeo, comenta e compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante, o seu comentário e a sua curtida no vídeo para que outras pessoas conheçam mais um pouco da Palavra de Deus. E eu quero aqui aproveitar, antes de irmos ao estudo de hoje, mandar um abraço a você que participa aqui com a gente todos os dias. Eu quero mandar um abraço para a Claudiane, o Simão, a Simone, a Wanda Alves, a Nazaré Oliveira, Selma Lemos, a Geralda Coelho, Jonatas Evaristo, muito obrigado, meu irmão, o Ariel, também tem aqui o Edmar José e a Eusivane, muito obrigado, vocês que também mandam o WhatsApp, fazendo também o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por todos os pedidos que foram feitos ontem, no dia de hoje. Mas agora, se você quer que eu ore por você, também deixe aqui no comentário do vídeo o seu pedido de oração. Será um prazer orar por você. Mas saiba que é uma troca. Se eu oro por você, você ora por mim, por minha esposa, por meu filho e pelo canal Vocacionados. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo descreve neste versículo o fato do qual ninguém neste mundo vai poder escapar, o encontro com Jesus face a face no grande dia da sua volta. E desta vez com grande poder e muita glória para retribuir a cada um segundo as obras de suas mãos. O profeta Amós ainda é mais incisivo e diz: prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Amós 4, versículo 12. Não importa em que circunstâncias estaremos diante de Deus, se como salvo ou perdidos. O fato é que não há como escapar do dia do juízo. E quando este momento chegar, iremos colher os frutos das escolhas que fizemos ao longo da vida. E será ali, diante de Deus, que receberemos a retribuição segundo o nosso uso do livre-arbítrio. Lembrando que este dom doado a nós por Deus nos torna os únicos responsáveis por cada ação tomada e pelo caminho que trilhamos até o momento em que estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Este poder de tomarmos a decisão final nos torna os únicos responsáveis pelo galardão que receberemos ao final. E apesar da expressão livre-arbítrio não constar na Bíblia, o princípio por trás desta expressão, que é o poder de fazermos a escolha final, é facilmente identificado ali nas páginas da Bíblia. Em toda a palavra de Deus, é possível ver Deus instando com o homem para que ele tome as rédeas da sua vida, mas sempre o instruindo a fazê-lo ao seu lado. Mas na primeira oportunidade que o homem teve para escolher, ele escolheu deixar de ouvir a voz de Deus e pecar. Gênesis 2, 15 a 17. E quando isso acontece, o homem passa a ser dominado pelo pecado e perde a sua liberdade. Por este motivo, é que Jesus veio à Terra morrer na cruz em nosso lugar e nos libertar da escravidão do pecado. Isso está em Gálatas 5, versículo 1. E quando estamos falando de livre-arbítrio ou sobre o livre-arbítrio, precisamos ter em mente que este conceito povoa praticamente todas as cosmovisões, não só a bíblica, porque ele pode ser aplicado em quase todos os sentidos, desde o religioso, como também o psicológico, o moral e até o científico, porque em todos estes aspectos precisamos usá-lo ou não para validar uma visão de mundo.
E todos, sem exceção, têm o direito de fazer as suas escolhas, sem que ninguém aponte o dedo em riste em sua direção para criticar a sua escolha ou preferência. E aqui é que nós, eu, você, os crentes em Jesus, acreditamos que podemos burlar estas regras e nos avorarmos como os baluartes da infabilidade e passamos assim a fiscalizar cada tomada de decisão alheia. Isso está errado. Entenda uma coisa, por favor. Já existe um fiscal que faz isso com muito mais eficaz do que eu e você juntos. Ele atende por vários nomes. Pode ser Satanás, o inimigo de Deus, o acusador, pode ser Beelzebu, o tentador, o maligno, o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, o grande dragão, a antiga serpente e muito mais. E por conta da concorrência desleal, por mais que eu me esforce, eu não alcançarei o nível da excelência ao acusar o meu próximo lhe apontando os seus erros, como o inimigo já faz. Ele, por 2 vezes, tentou apontar possíveis erros de um homem íntegro, reto e temente a Deus diante do próprio Deus no céu. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11 e capítulo 2, versículo 4. Isso é competência e ousadia, e não precisamos nos igualar ao inimigo. A verdade é que cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida e escolher qual caminho ele quer seguir, desde que não prejudique ninguém. E assim, ele exerce plenamente o seu livre-arbítrio. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, elas acabam confundindo o livre-arbítrio com o desrespeito e falta de educação. Mas, independente das escolhas e desrespeito a Deus feito por outros, só nos resta orarmos por eles, pedindo que a mesma graça divina que nos alcançou, os alcance também. E que isso aconteça antes da volta de Jesus, para que haja salvação destes filhos e filhas de Deus que ainda caminham em trevas. O apóstolo Paulo explica esta situação da seguinte forma: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Romanos 14, versículos 12 e 13. Compreender esta orientação nos livrará de muitos problemas. Há um livro de autoria do Santo Agostinho que foi publicado no ano de 395, já da Era Moderna, chamado de Libero Arbitrio, ou Livre-Arbítrio. Nele, ele elabora algumas teses a respeito da liberdade humana, onde também aborda a origem do mal moral. Essa obra é escrita em forma de diálogo com o seu amigo Evódio. Em sua obra, Santo Agostinho diferencia 2 conceitos que são confundidos como iguais: livre-arbítrio e liberdade. Neste livro, ele afirma que o livre-arbítrio é a possibilidade que temos de escolher entre o bem e o mal, enquanto a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Isso significa que nem sempre o homem é livre quando põe em prática o uso do livre-arbítrio. Isso depende sempre de como ele o usa. Vide assim a história dos nossos primeiros pais lá no Éden, que ao colocar em prática o livre-arbítrio, perderam a sua liberdade, tornando-se assim escravos do pecado e condenando o mundo e a raça humana a sofrer as consequências dos erros até os dias de hoje. Porém, a Bíblia ensina que esta condição está com seus dias contados e logo o Mestre Jesus retornará dos céus trazendo a recompensa por cada escolha que eu e você tomamos em nossa vida. E para explicar de como isso se daria, foi que Jesus contou parábolas para os seus discípulos de como seria a retribuição que lhe daria. As parábolas das 10 virgens e dos talentos em Mateus 25 e a do servo vigilante de Lucas 12 e das 10 minas em Lucas 19 apontam como Deus vai fazer o acerto de contas com quem estiver preparado para este momento. Aquele que no grande dia da chegada do noivo estiver preparado e aguardando a sua chegada, vai ter dividendos para deixar diante do rei e receberá ainda mais de suas mãos pelo bom serviço prestado como o seu mordomo fiel. Mas aquele que, por medo, foi imprudente com os dons que o mestre lhe confiou, perderá tudo, e até os bens que ele lhes confiou será tomado e dado a quem lhe foi fiel. E sabe como Lucas descreve este momento triste para o servo infiel? Pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 41 a 48. Então, diz a Bíblia, Pedro perguntou: Senhor,
Esta parábola é só para nós ou também para todos? E o Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado os demais servos da sua casa, para lhe dar o sustento no devido tempo? Bom, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor vai demorar para vir, e começar assim a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá então o senhor daquele servo, em um dia em que ele não espera e em hora que ele não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Verso 47. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhes pedirá. Que mensagem dura, não? E aí eu te pergunto, o que foi que Deus lhe confiou que você não está honrando a sua oferta? O dom de pregar a sua palavra? Comandar o louvor em sua congregação? Será instruir as crianças no caminho do Senhor? Ou ajudar na pregação do Evangelho com os bens materiais que Deus colocou em suas mãos? Eu não sei qual é a sua situação, mas a minha eu sei, e eu sei que está aquém das minhas possibilidades. Eu preciso melhorar muito. Por este motivo é que eu quero hoje fazer as palavras de Paulo as minhas quando ele escreveu aos crentes da Galácia. Ele disse: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, versículo 13. Quando, enfim, eu e você conseguirmos viver para servir ao próximo por amor, estaremos preparados para o acerto de contas com o Senhor. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.